Pessoal, vocês têm notícias dos colegas? Vocês sabem se muita gente vai faltar hoje? Se a gente vai ter pouco quórum? Você sabe, Luísa? Bom dia. Bom dia. Eu acho que eles estão esperando para 8 horas. Ah, então tá bom. Então tudo bem. Ótimo. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia, Giovana. Bom dia, professor. Pessoal, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a gente aumenta o nosso quórum, né? E aí a gente começa, ok? Ok. Bom dia, Maísa. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Oi, Priscila. Eu encontrei seu trabalho intermediário, viu? Acho que só falta o seu para corrigir. Ah, tá. Ah, tá. Na hora que você mandou o e-mail perguntando, até assustei. Não, é porque eu tinha visto o e-mail, mas eu tinha baixado as síntese que você enviou, né? E aí eu ia baixar o trabalho intermediário e não baixei, mas agora eu já baixei. Pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Tudo certo. Obrigada. Bom, pessoal, então bom dia a todos, né? Nós vamos começar com um quórum pequeno, mas daqui a pouco os demais alunos chegam, ok? Então a aula de hoje, pós-feriado, né, pós-recesso, dia 22 de fevereiro, nós vamos discutir o último tema da disciplina, né, que é o turismo de realidade. Esse tema vai ser discutido hoje na próxima aula. Próxima aula, que é dia 1º, é isso? 1º de março. E aí, na próxima aula, eu aguardo vocês me enviarem também a síntese. A síntese, né, dos textos, né, e da aula, ok? Então, como eu disse, eu já adiantei, eu já recebi todos os trabalhos, né? Os trabalhos intermediários, já corrigi. Né, falta só um trabalho para eu corrigir. E hoje mesmo eu passo a nota, tá bom? Aí eu vou passar a nota e vou anexar o trabalho corrigido, ok? Aquelas pessoas que me enviaram as questões do trabalho final, para eu dar uma pré-avaliada, né? Eu ainda não fiz isso, mas eu faço isso. Até terça, quarta-feira, eu dou um retorno para quem conseguiu me enviar com antecedência as questões do trabalho final. Então hoje, vocês conseguiram ler o texto? Só para a gente ver como que a gente vai, que pé que tá o conteúdo, né, da disciplina. Vocês conseguiram ler a aula, ler os textos? Ok, né? Ok. Então,
por que esse tema é novo, né? Por que esse tema, ele... Então, vamos começar pelo seguinte: qual a conexão, né, que a gente pode fazer do tema do turismo de realidade, né, ou turismo de favela, com quais links, né, conexões que a gente pode fazer com os temas que a gente já estudou, né? Eu queria ouvir vocês para a gente se esquentar, para a gente começar a discutir. Pode falar, Giovana. Autenticidade, né, professor? Pode falar, Milena. Pode, se a Milena pode ir, Milena, se você quiser. Então tem Tanto certo. faz. Eu acho que a gente pode fazer o link com a autenticidade, né? Tanto que foi feito nos 2 textos, né? Esse link que os turistas vêm, né? Para cá para conhecer, né? A realidade das pessoas. Tipo, ainda é até propagado assim, porque no caso do Rio, você não conhece o Rio se você não conhecer a favela, né? As favelas do Rio. Acho que é isso. Eu acho que também com turismo de massa, tipo, pelo menos em um dos textos eu consegui meio que entender que ele quis dizer por conta do turismo de massa, a classe mais rica, ela quis, tipo, buscar se meio que distanciar do pessoal de classe média que viaja para os outros lugares que antes elas viajavam. Os 2 links que vocês fizeram têm todo sentido, né? Ou seja, o turismo de massa, ele gera um esgotamento daqueles destinos, né? Daqueles destinos que recebem fluxos recorrentes, e fluxos gigantes de turistas, né? Então, o próprio turismo de massa, ou seja, o próprio mercado turístico vai criando, bom dia, Ana Luísa, vai criando destinos novos, né? Atrativos turísticos novos, né? Com o objetivo de... E aí isso está associado ao conceito de autenticidade, né? Então, a própria saturação, né, e a recorrência dos atrativos convencionais, né, que recebem muito fluxo turístico, o mercado gera novos atrativos, produz novos atrativos, né, e os turistas também buscam novos atrativos. E essa produção está associada com o conceito de autenticidade, né? Então o conceito de autenticidade, ele busca trazer aquele estranhamento para o turista de massa, né? Então o conceito de autenticidade tem essa dimensão, né, que vai deslocar parte dos turistas, né, de massa daqueles destinos convencionais, né? Então esses 2 pontos que vocês levantaram de acordo com os textos, né? Então a questão que a gente tem que perguntar também é qual que é o perfil desses turistas, né? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês é como que a favela, né, que é convencionalmente, né, interpretada como um lugar poluído, como um lugar de risco, como um lugar violento, né, como um lugar inóspito, como que a favela se transformou num produto turístico, né? Como que aquilo que a princípio seria o antiturismo, né? Por que eu chamo de antiturismo, né? Me ajuda, eu quero ouvir vocês. O que significa antiturismo? Por que uma favela seria o último lugar que um turista de massa iria? Pode falar, Wagner. Eu acredito que seja mais pela busca do exótico, do diferente, né? Buscar lugares novos de estranhamento, porque eles tornaram mesmo a favela como um ponto turístico, com roteiros, tanto que no texto menciona, né? Até valores mesmo que as agências e o fluxo que leva de mais de 3 mil turistas. Então, mostra, né, que tem um fluxo bem concentrado dentro dessa área. Então, é mais por essa questão do estranhamento, né? Eles fazem um conceito reverso, pela busca do exótico, pela busca do diferente. Por isso que se torna. E os filmes também ajudaram bastante, né, na propagação do cenário, né, da favela, que ela até fala no texto, né, o filme Cidade de Deus, que trouxe bastante turista também para conhecer, né, porque o filme teve uma dimensão assim, tipo, internacional, né? Pode falar. Tem uma outra coisa também que isso mesmo que o Wagner falou, né? Despertar essa coisa pelo exótico, tanto que até um dos textos fala que acaba sendo uma possibilidade
do indivíduo viver a emoção do outro. Que os turistas isso acaba transformando os turistas do primeiro mundo, entre aspas, em sujeitos sensíveis aos problemas da periferia, né? A busca pelo exótico na periferia. O que mais, gente? Então, mas então, o que é autenticidade? O que significa? Então, vamos explorar, né? Vamos dissecar o conceito de autenticidade no turismo de realidade. O que significa autenticidade nesse caso? Né? Como que as agências vão fazer publicidade, propaganda, né? Vão vender esse novo atrativo, né? Quais valores, quais estão associados com autenticidade no turismo de realidade? Eu acho que vende a gente que a favela tente com um funcionamento diferente da cidade normal, entre aspas, né? Da cidade que todo mundo está acostumado, com as vistas lá, e aí eles falam, mostra, né, agora, né? Antes não mostrava, agora mostra o contraste lá da favela com o tráfico, não sei o quê, todos os moradores bonzinhos, enfim, aquela coisa toda. E aí cria essa imagem autêntica de favela que quer conhecer. Oi, Lucas, o seu som cortou um pouco, então não ficou muito claro. Se você puder repetir, por favor. Vocês entenderam, gente? Cortou até que parte? Ele ficou picando um pouco, mas Deu uma cortada mesmo. Agora tá melhor? sim. Eu falei que acho que principalmente a autenticidade na favela é vendida de um jeito que mostre hoje. Antes não mostrava. Hoje mostra o contraste de tráfico com polícia, a guerra ali, sempre. A população sempre boa, se ajudando. Tudo isso misturado com a paisagem bonita, com a cultura, samba, carnaval. E sinto que é um lugar diferentão, autêntica, única. E acho que vende assim, não necessariamente é. Sim, Lucas, você tem razão. Você tem razão. Existe uma romantização também, né? A publicidade, a Milena chamou a atenção para o cinema, né? O cinema brasileiro e um dos filmes mais conhecidos, né, no mercado internacional, que é a Cidade de Deus, traz um senso, né, de aventura, um senso de autenticidade, um senso de que os filmes convencionais não têm. Né? Então, existe na publicidade das agências, né, esse é um tema interessante para a gente explorar e para a gente pesquisar. Né? Você associa o imaginário sobre o Brasil, né? Então um ponto importante para a gente explorar esse imaginário sobre o Brasil e esse imaginário sobre a favela é o perfil dos turistas, né? Então os turistas são estrangeiros, predominantes, né? Então quando a autora do texto, a Bianca Freire, ela analisa o turismo de realidade no Rio de Janeiro, né? Ela fez estudos também na Índia, na África do Sul. Ela está interessada em entender o perfil desse turista, né? Por que sempre é turista estrangeiro? Então esse é um ponto importante também, né? Como que o imaginário sobre o Brasil, né, o imaginário do senso comum que os turistas têm sobre o Brasil, os turistas estrangeiros, e o imaginário da favela, também do senso comum, né, do cinema e etc., como que ele vai atrair esses turistas estrangeiros. Então, primeira pergunta, por que o perfil do turista é tão homogêneo? São turistas estrangeiros, né, que não falam português. E por que esse imaginário brasileiro, junto com o imaginário da favela, atrai tantos turistas? Né? Ela mostra uns dados de fluxo, né, que o fluxo é grande em algumas favelas do Rio. Né? Então eu queria ouvir você sobre esse perfil dos turistas. Eu acho que é mais pelo fato deles não terem tanto conhecimento, porque geralmente os brasileiros, eles veem a realidade, eles estão cientes do que está acontecendo, né? E nós brasileiros não enxergamos a favela hoje como um ponto turístico, mas a gente enxerga outros lugares fora como algo diferente. Então, é mais sobre buscar o que é diferente. Então, por isso que atrai tantos estrangeiros e não pessoas que já residem aqui. Eu acho que é mais pela busca do algo exótico mesmo, como eu já havia mencionado.
Ok, Wagner. Obrigado, é isso mesmo. Que mais, gente? Luísa, Maísa, Priscila, Giovana, que mais? Ana Luísa também. No texto é falado também sobre que o turista é considerado alternativo, porque normalmente tem vários os lugares que é considerado pelo turismo de massa os mais frequentados, e uma pessoa, a ponto de decidir, eu vou querer ir para favela, tem que ter uma curiosidade maior sobre o assunto, porque você vai quebrar tanto a rotina de qualquer outro turista, quanto a sua rotina em uma viagem qualquer. Porque você vai perceber diferentes realidades, vai aprofundar na autenticidade daquela região. E não sei quem que fala, acho que é McKenna, não tenho certeza. Ele fala que o turista busca a realidade, alguma coisa assim, se não me engano. E é aí que ele entra com falando sobre O McKenna diz que o turista busca ir além da realidade encenada, né? Então ele entende que o turista ele é um cara que quer conhecer, quer interagir, né? Esse é um ponto importante também. Interação. A pergunta é: o turismo de realidade promete interação, né? Promete uma experiência autêntica, mas na prática isso ocorre essa interação? Então a gente tem que explorar isso também. Mas pode falar, Luísa. Você falou aí uma coisa interessante, que nem sempre é aquele negócio pseudo-eventos também. Nem sempre, se você for nesse lugar, você vai conseguir ver de verdade como que é a vivência das pessoas que moram na favela. Porque você pode ter uma visão. Nunca frequentei uma favela mesmo, mas assim, a visão que eu tenho é que nas beiradas da favela é uma cultura totalmente diferente do interior dela. Que eu tenho a impressão que no interior é uma coisa mais fechada, mais eles mesmo, o pessoal que mora na favela. E fora, você tá com mais contato com a cidade em si. Então eu creio que quando um turista vai viajar, vai numa favela, ele tem a impressão daquelas favela com cidade. E você vai ter o conhecimento do que eles querem passar. Se eles não quiserem passar o tráfico, não quiserem passar as brigas que acontecem lá, eles conseguem. Gente, então é importante a gente explorar. Tem vários temas sensíveis aqui, né? Esse é um tema muito complexo. A gente vai discutir na aula de hoje e a gente vai retomar na próxima aula, né? Que é a última aula, como eu disse para vocês, é a última aula do conteúdo do curso, né? A partir da próxima aula, de 1º de março, eu recebo a síntese, né, da aula dos textos, e aí vocês já estão prontos para fazer, para terminar o trabalho final, né? Então esse é um tema muito complexo, porque ele envolve, que a Larissa escreveu aqui, deixa eu ler aqui, não sei se ela está sem microfone. Mesmo nesse período de realidade, ainda assim existe uma autenticidade meio encenada, porque é tudo sobre os serviços ainda. Os turistas ainda estão dentro da bolha. Então essa discussão é importante, que a Larissa está chamando a atenção, porque aí você tem vários textos, né, várias pesquisas que vão analisar como que ocorre essa experiência turística, né, no turismo de realidade. Então você tem experiências que são muito padronizadas, né, que o turista ele vai numa van, ele vai num carro fechado, ele tem um guia que vai fazer a tradução para ele, que vai explicar para ele, né, então não tem interação. Né? Você tem experiências que os turistas ficam na favela, ou seja, que os turistas se hospedam numa casa, num hostel na favela, e que interage com um guia que é morador da favela. Então esse ponto é muito importante também, né? Como que ocorre a experiência, né? Como que e o perfil do turista também, né? Se o turista depende de um guia, né? Ele não consegue se comunicar, porque você tem a barreira cultural, a barreira do idioma, né? Deixa eu só ler aqui o Priscila. Como
O Lula falou que não, o que não quiser ser mostrado não será. Como a Luísa falou. Hein, Priscila, se você quiser explicar, pode falar, porque não ficou muito claro, não. Se quiser desenvolver a ideia. Não, não é só pontuando mesmo o pensamento da Larissa, vai de encontro ao que a Luísa tinha mencionado anteriormente, nessa questão de que tem a autenticidade, mas ao mesmo tempo, como a gente tem intenções econômicas envolvidas no meio, mostra-se o que é mais interessante, o que é mais exótico, o que é diferente, igual a Luiz tinha colocado. Se não quiser mostrar, por exemplo, uma realidade de tráfico, não vai mostrar. Uma realidade de armamento na favela, tipo assim, não vai se mostrar nesse sentido que eu estava querendo ressaltar. Entendi, Luiz. Priscila. Então, esse é um ponto interessante também, que você está chamando atenção, que a Luísa também chamou, que é como que a publicidade, né, como que os agências vão construir o imaginário, vão construir um imaginário sobre a favela. Né? Você tem um imaginário do Brasil, que os turistas os estrangeiros aderem nesse imaginário, e como que as agências vão construir uma publicidade sobre a favela. Né? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Né? Quais são os atrativos turísticos de uma favela? Né? Vamos pegar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Né? O primeiro ponto, perfil dos turistas, são estrangeiros. Né? Então você tem uma simetria de poder, você tem uma barreira da cultura, uma barreira do idioma, uma barreira... Né? Tem uma série de barreiras aí que precisam ser mediadas pelos guias. Né? Segundo, o morador. Como que o morador, né, percebe esse turismo? Né, como algo invasivo, desrespeitoso, ou ele quer interagir? Né? O morador entende que essa interação é positiva, interação rica, né, que o morador é afetado pela presença do turista, pelos valores, pelas ideias, e o turista também é afetado pela interação com o morador, ou não tem interação? Né? E a terceira pergunta que eu queria fazer para vocês é em relação aos atrativos. Né? Quais são os atrativos vamos pegar a favela da Rocinha, por exemplo. Né? Então, são poucas favelas que recebem turismo de realidade no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tem mais de 1000 favelas. Poucas recebem, dá para contar, né, em uma ou duas mãos. Antes da pandemia, claro. Né? Quais são os atrativos que atraem os turistas? Né? É só essa busca pelo exótico? O que vocês acham? É só o exótico, o que é aventura, um senso de risco que os turistas buscam? Ou vocês identificam que tem outros atrativos além dessa percepção de risco, de aventura? Né? O que vocês acham? Professor, quando você perguntou sobre a percepção do morador em relação aos estrangeiros, né, os turistas que vêm de fora, eu acredito que há uma interação sim, e é de forma parcial, né? Eles se sentem incomodados, se sentem pressionados no sentido de estar invadindo o espaço deles, né? Mas também, por outro lado, eu acredito que eles gostam, né? Por ter uma interação, por conhecer pessoas novas, essa troca de cultura também. E o que faz, né, movimentar mesmo a localidade, gerar fluxo econômico, enfim. Eu acho que é de forma parcial. Professor, eu acho que... Pode falar, Milena, pode falar. Eu acho que depende também muito da favela, né? Porque, tipo, no primeiro texto ela falou de 4 favelas, né? Aí o da Rocinha parece ser uma coisa mais comercial, sabe? Sim. Parece não envolver muito os moradores. Aí já no morro, acho que é o morro da Babilônia, aí são os próprios moradores que já fazem, já servem de guia, então tipo, já envolve mais, entendeu? Eu entendi, assim, lendo das quatro experiências, né, que ela escreveu no texto, que a Rocinha é mais uma coisa comercial, e até ela falou que é feita por agências de fora, tipo, não envolve muito os moradores em si. Você tem razão, Milena. Essa diferenciação é fundamental. Né? Então,
ela compara, né? Ela e tem outros textos que comparam a Babilônia, por exemplo, né? Que tem a agência na favela da Babilônia, né? A agência que recebe os turistas, né? Que vai mediar a interação dos turistas com a população local. A guia que mora, que faz essa mediação, mora na favela da Babilônia, né? As pessoas que trabalham com ela também são moradores da favela. Muitas vezes os turistas ficam em hostel, né, em casas na Babilônia, e é completamente diferente da Rocinha, que a agência é fora, né, na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, o guia também, né, que não conhece a realidade, não tem, ele não é capaz de mediar essa interação, né, ele vai fazer uma apresentação muito padronizada, muito esquemática, né, parecido com o turismo de massa, ou seja, é um paradoxo, né? O turista de massa sai dos destinos convencionais, dos destinos saturados, dos destinos com experiências saturadas, e acaba caindo em uma experiência também padronizada, né? Então ele foge dos destinos convencionais e acaba, por causa da padronização, por causa da falta de autenticidade, e acaba tendo uma experiência também padronizada. Então isso é uma coisa que a gente precisa explorar, né? Os textos, né? Os textos que eu passei, mas outros textos também, se vocês quiserem desenvolver mais no trabalho final, né? Essa questão. Então essa diferenciação que ela faz da dinâmica da experiência turística, né? No turismo de realidade é fundamental, é crucial, né? O que mais, gente? Que vocês querem destacar em relação aos atrativos? Quais atrativos vocês acham que preenchem o imaginário dos turistas estrangeiros que vão conhecer a favela da Babilônia, a Rocinha, o Vidigal e etc, né? Quais são os valores que atraem os turistas? Hein, gente? Pode falar. Vitor, Giovana. Quais atrativos? É só a sensação de insegurança, de violência, de risco? Ou tem outros atrativos convencionais que a gente pode encontrar, por exemplo, fora da favela? A gente pode encontrar nos lugares, nos destinos convencionais, né, que atraem os turistas no Rio de Janeiro. A Larissa respondeu no chat, professor. Também. Eu vi, acho que olhando por um lado, supérfluo, a maioria tem interesse devido à instigação, né? Que vem do dark tourismo, que é essa possibilidade de aventura, mas na real as favelas têm muito a oferecer, histórias interessantes e encontros também, cultura, etc. Talvez a arquitetura, essa diferença da imagem, como o Lucas falou. Sim, você tem razão. O que mais, gente? A minha pergunta é, além do exótico, né, do atrativo da favela como um ambiente exótico, inóspito e de risco, que é um senso comum, né, que o brasileiro tem e os turistas também têm. Além desses atrativos, quais outros... Aí eu pergunto atrativos convencionais, né, como a Larissa destacou. Música, gastronomia, alimentação, samba, futebol, história, cultura, né? É isso que eu quero problematizar com vocês. Pode falar, Lucas. Eu acho que o que você está perguntando tem a ver com o do Morro da Providência, que foi criado aquele museu a céu aberto, mais ou menos. E aí esse museu é um atrativo gigante lá, porque, entre aspas, seria a única coisa que teria lá grande assim para atrair turista e tá fazendo obra voltada para o projeto do museu. E aí tá tornando algo muito grande lá. Não sei, eu não lembro de ter visto parecida não, museu a céu aberto, que nem aqui, se não me engano, tem programas de incentivo a esporte, a samba lá. Eu vi só nessa, pelo menos nesses textos eu só vi falando dessa que tinha. Sim, o que mais, gente? Isso é um atrativo também, esse museu. Mas o que mais vocês acham que atrai os turistas?
Eu acho que a parte histórica também tem, acho que uma delas fala que tem uma estrada que era da época, acho que da colonização, ou da época da chegada da corte, eu não lembro. Vamos pensar nas favelas de Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte tem mais de 100 favelas, né? Aqui, de vez em quando, a gente tem eventos, né? Por exemplo, tipo comida de boteco, né? Tem música, tem bar, tem antes da pandemia, claro, né? Antes do fim do mundo, do apocalipse que a gente está vivendo. Então você tinha uma espécie de comida de boteco das favelas, que era inclusive promovido pela prefeitura, né? Pela Belotur, música, bares, né? Interação, né? Então é interessante a gente pensar como que os atrativos convencionais que atraem o turista, né, também podem ser encontrados na favela. Então isso é uma coisa interessante. O turista chega com o imaginário das agências, do cinema, né, como vocês já destacaram, que é um lugar inóspito, um lugar exótico, um lugar de risco, e acabam descobrindo, consumindo, né, interagindo em atrativos convencionais, né, como gastronomia, culinária, cultura, música, centro de cultura ou museu, né, como o Lucas destacou. Então isso é interessante também, porque isso ajuda a desmistificar, né, a favela para os turistas. Então os turistas chegam com um imaginário meio que estereotipa, né, com um clichê na cabeça, que mistifica a favela como um lugar muito diferente, um lugar exótico, né, que pode reforçar preconceitos, etc. Mas ele pode também ter interações e consumir atrativos turísticos que desmistificam a favela. Mostra que a favela é um lugar que tem fluxo de pessoas, fluxo de trabalhadores, rotina, transporte, internet. Então, as favelas do Rio, por exemplo, mais visitadas são aquelas favelas da Zona Sul, né, que estão incrustadas na Zona Sul do Rio. Né, as favelas mais distantes, alguém chamou atenção para esse ponto, né? Então, o número de favelas que os turistas buscam e que as agências promovem é muito pequeno, comparado com o universo de favelas, né? Então esse é um ponto também que deve ser explorado, né? Que viés, né? Por que existe um viés? Por que são poucas favelas que recebem o fluxo de turistas, né? Então eu queria ouvir você sobre isso. Ana Luísa, cadê você? Oi, você pode repetir a pergunta, por favor? Deixa eu só ler que a Larissa escreveu aqui. Moro em uma das favelas daqui de BH. E esses eventos que ocorriam realmente proporcionam muita coisa. Não só na culinária, mas tem dança, história e muita interação mesmo. Isso é algo que os turistas devem valorizar. Esse é o ponto. Então, eu queria que vocês explorassem o imaginário que as agências vendem, né? Que o cinema, ou seja, é uma coisa maior, ampla, né? Que atrai os turistas, mas também atrativos que estão fora desse imaginário de senso comum, né? Como música, gastronomia, culinária, dança, interação com as pessoas, né? História, cultura das comunidades, né? Então é isso. Eu acho que eu não consigo pensar algo específico de uma comunidade agora, mas de modo geral que... Por exemplo, que você já vi na foi em Belo TV. Horizonte? Aqui em Belo Horizonte você já foi em alguma favela buscando um atrativo Não, convencional? nunca visitei, não. Bar, interação, música, comida. Mas, assim, acho que eu posso pensar em o seguinte, por exemplo, quando existe, tipo, esses programas de incentivo a esporte, principalmente a música, quando há também, não sei se pode dizer, a orquestra com crianças, acho que esses tipos de atrativos convencionais, poderia ser isso? Isso, sem dúvida, sim, sim. Né? Que foge Acho do exotismo, acho né? que o principal seria esporte e música. Isso, música, cultura, futebol, museu, centro de cultura, né? Ou seja, um atrativo convencional que você ajuda a apresentar ao turista que a realidade lá é mais complexa do que só aquele imaginário, né? De que é um lugar que tem tráfico, tem violência, tem, né?
Isso é interessante, porque o cinema acaba construindo esse imaginário para os turistas, né? Os turistas vão... Isso depende muito também da dinâmica da experiência, né? Como que a agência faz, se é a pé, né? Se é de van, o tempo, quanto tempo que é, a duração da visita, né? Se há interação ou não. Então, a gente pode discutir, o que eu quero chamar a atenção, é que a gente pode discutir as questões que envolvem o turismo de massa. Né? Também pode ser uma experiência padronizada e na favela. Né? O que a experiência do turismo de realidade tem em comum com o turismo de massa? Também pode ser uma experiência padronizada. Também pode não existir interação. Então isso é interessante, isso deve ser explorado por vocês. Ou pode ser uma experiência que o turista fica, se hospeda na comunidade, interage com a comunidade, aprende o idioma, né? Se ele consegue superar essa barreira, né, do idioma. Ele consome na favela, né? Ele consome música, ele consome alimentação, ele consome hospedagem, ele interage com pessoas além do guia, ou seja, ele não está preso naquela experiência padronizada da visitação só, ele interage independente do guia, né? Ele tem iniciativa. Então esses pontos devem ser explorados por vocês. E o Wagner escreveu, a gente pode dizer também sobre ações sociais na favela? Por exemplo, a região onde eu resido, existem pessoas que contribuem ajudando pessoas com necessidades. Essa admiração por ações na favela poderia ser um atrativo? O que vocês acham, gente? Eu vou deixar vocês a partir da leitura da aula, porque na aula tem uma discussão sobre uma espécie de um proto-turismo de realidade, né, que é o slumming, eu coloquei isso na aula, que é uma experiência de visitar áreas vulneráveis do século XIX. Né? Então, o que tem a ver essa discussão da aula com essa pergunta do Wagner? Queria ouvir você sobre isso. Hein, gente? Vocês acham que ações, né, assistenciais, ações de ONGs, né, que prestam serviço, que estão lá para intervir na realidade, né, vocês acham que também pode ser um atrativo do turismo de realidade contemporâneo ou não? Queria ouvir você sobre isso. Eu acho que não, de turismo. Porque, Por quê? que nem você citou o slamming. O slamming era viagem da elite vitoriana para tentar. Só que, pelo que eu sei, era sem interação e tal. Aqui seria quase a mesma coisa, mas indo lá e interagindo e ajudando. Você não está indo lá para turistar mesmo, você está indo com um propósito. Seu propósito é ajudar os outros e pronto. Então acho que não entraria em turismo. O que vocês acham, gente? Eu quero ouvir mais vocês. Ah, sim. Não, eu acredito que sim, que pode ser considerado um atrativo turístico no ponto de vista de que as ações sociais que acontecem dentro das favelas, né? Seja por meio de ONGs ou de UPPs, que é um outro tipo de intervenção também, elas fazem parte da realidade daquele contexto ali, né? Entendi, Priscila. O que mais, gente? Porque essa discussão do essencialismo, né, ela é muito problematizada no Islã, né, de que havia uma visão de caridade, existencial, né, que hoje, o turismo de realidade, ele é distinto disso. Né? Então, o texto e a aula problematiza isso, né, que o turismo de realidade tem a ver com desmistificar, né, tem a ver com criar um fluxo para quebrar esses estereótipos, né, do turista e do morador sobre o turista. Do morador sobre o turista e do turista sobre o morador. Né? E com atrativos convencionais do turismo. Né? Música, alimentação, culinária, visitação a centros a bar, né? A centros de cultura, museu, né? Que fogem dessa visão assistencialista. Vocês já visitaram alguma favela de Belo Horizonte? Alguém aqui conhece
A Larissa falou que mora, né, numa favela aqui em BH. Né? Qual favela, Larissa? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Professor, Ela respondeu no chat. Ah, sim, eu vi agora. 1º de maio, né? Perto da estação São Gabriel ali, né? Perto, depois do Minas Shopping, é isso. Aí, gente, vocês já fizeram alguma visita cultural, foram consumir algum atrativo convencional numa favela? Aqui de Belo Horizonte? eu nunca fiz uma visita cultural, não, mas a minha pergunta mesmo, ela foi mais baseada no seguinte, de conhecer mesmo a rotina, o cotidiano mesmo de pessoas, né, que residem na favela, como que é a situação, esse diferente mesmo. A gente fez um curso da Secult, onde tinha vídeos lá que falavam sobre conhecendo a comunidade quilombola. E como que seria essa rotina. Então, eu penso que na favela seria da mesma forma. E a questão de associar o assistencialismo, a presença de ONGs nesses lugares, é mais para pessoas que admiram tais atitudes e vão ver como que funciona esse processo, para conhecer mais da comunidade local e também das ONGs que dão assistência para a mesma. Entendi, Wagner. Um ponto que eu queria destacar também, que eu queria que vocês explorassem, é sobre a assimetria de poder, né? Todas as barreiras, né, que separam, né, que distanciam o turista e o morador da favela. Né? O turista o perfil dele é basicamente estrangeiro. Você tem uma barreira racial, né? Muitos turistas são europeus, brancos. Você tem uma barreira de idioma, claro, óbvio, né? Você tem uma barreira cultural, né? Os turistas são de classe média, né? Tem uma renda, tem uma simetria de renda, de educação, etc. Como que vocês acham que o turismo de realidade lida com essa assimetria entre o morador da favela e o turista, né? Que tem a barreira do idioma e essas outras barreiras que eu chamei a atenção? Ou seja, como mediar, como diminuir essas barreiras, como aproximar turistas e morador? Ou a experiência do turismo de realidade não dá conta de quebrar essas barreiras, né, de aproximar turistas e moradores? O que vocês acham? Eu queria ouvir você sobre esse ponto. Eu acho que depende muito de qual favela que é, porque, por exemplo, fala que tem uma interação enorme com o tudo lá, fazer um caminho ecológico lá, subir na montanha e tal. Em outros, eu não lembro qual favela que foi, mas eu vi se era para ignorar. Se tivesse alguém com arma na foto, não era para tirar foto, era para virar pro outro lado. Não podia nem ficar olhando assim. Depende do lugar, eu acho. Depende da hostilidade, do que eles consideram hostil. Sim. Há essa orientação mesmo, né, de tentar não invadir demais a vida, o espaço privado das pessoas. Né? Então, tem que ter um certo cuidado, né, uma certa educação, para não ficar tirando foto e as pessoas se sentirem no zoológico. Né? Vocês conhecem aquele vídeo do Porta dos Fundos? Vocês já viram? Um quadro do Porta dos Fundos chamado Zoológico de Pobre, feito pelo... eu esqueci o nome dele. Mas esse vídeo é super famoso, Zoológico de Pobre. Vocês já viram? Pelo Gregório, do Vivier. Do Já Porta dos sim. Fundos. Como que o turismo de realidade é mostrado nesse quadro do Porta dos Fundos, Luísa? Faz uma descrição pra gente. Eu assisti faz bastante tempo, mas mostrava como realmente animais, porque... Como que eu posso falar? É um programa de humor, não né? tem Claro. uma...
É um programa de humor, não é? Eles não estão fazendo um estudo, né? Não tem informação e tal. Eles fazem uma sátira, né? O título, eu acho, é Zoológico de Pobre, né? Mas como que você entende? Se não me engano, é isso mesmo. É. Eu fiquei impressionada com esse vídeo, por isso que ele me veio na cabeça também, porque é um tipo de turismo que a gente não imagina de ser admirado, pelo menos eu, porque é muito diferente. E nesse vídeo, ele mostra como se uma pessoa fosse observada como realmente um bicho, porque tem culturas diferentes. Tem. Nossa Deus, hoje mais palavras. Não é métodos, não, é costumes diferentes, práticas diferentes. Hábitos, né? É. Hábitos, exatamente as palavras. Entendi. E eu fiquei. Eu acho que eu vi, foi na escola, na aula de sociologia, que a gente estava aprendendo sobre a diferença de cada pessoa, como a sociedade pode ser segregada. Aí, nesse vídeo, a professora aplicou ele para a gente julgar a situação. E, gente, esse vídeo não é um vídeo bom, porque a gente tem que ver ele como uma sátira, né? Que ele é muito exagerado, ele ridiculariza o guia, né? Ridiculariza o turista, ele ridiculariza o morador, né? É uma sátira, não é uma coisa que a gente vai estudar esse vídeo, claro, né? Ele não tem elementos para a gente fazer uma análise, né? O turismo de realidade é muito mais complexo que isso. Mas o vídeo, ele ridiculariza, né? Trata, o título já é, né? Zoológico de pobre, né? Mas existe uma questão que permeia esse vídeo, né, que está por trás disso, que é dessa barreira, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Para a gente discutir, pensar, né, quebrar cabeça, problematizar. Como que a dinâmica da experiência turística, né, no turismo de realidade, como que ela lida com essas barreiras de idioma, barreira cultural, racial, social, de educação, de renda, ou seja, como que o turismo de realidade, se ele é capaz de aproximar turistas e moradores ou se ele reforça os estereótipos, né? Os estereótipos que o morador tem do turista, o europeu, rico, branco, elitizado, ou e reforça os estereótipos que o turista tem do morador, né? Como? Né? Para a gente pensar nessas barreiras, né? Pensar nessas questões então, por trás, né? E que é complexo mesmo, que é exagerado, claro, no quadro pode ser exagerado, mas que na prática é muito difícil para o turista, muito difícil da experiência turística lidar com essas barreiras. É isso que eu queria ouvir vocês, né? Aqui a Priscila colocou o link aqui, né, no YouTube. E a Larissa colocou, acho que com o máximo de interação possível, mas com a barreira linguística deve ser um problema maior de conseguir isso, né? Ou seja, o turista pode ficar à mercê do guia, dependendo do guia para tudo, né? Um guia que mora fora da favela, ou ele pode interagir com um guia que mora na favela, que conhece muito mais aquela comunidade, aquele território, né, do que um guia de fora, ou o próprio turista pode interagir com os moradores também, né? Quando ele escolhe ficar hospedado, né, em favela, né, as favelas do Rio tem algumas favelas, claro, né, o Rio tem mais de 1000 favelas, algumas tem hostel, né, tem serviços de hospedagem, alimentação para turista, né, se tem isso nas plataformas, né, de hospedagem, a própria prefeitura, né, a Rio Tour e a Secretaria Estadual de Turismo do Rio incentivam e divulgam esses serviços, né, na favela, ou seja, isso faz parte do menu, né, de opções. Então, é interessante isso, né, como que o turista acessa a agência, se é externa, se é interna. Então, e isso pode contribuir para aproximar o turista morador ou reforçar os estereótipos, né? Isso que eu queria ouvir um pouco de vocês.
Professor, eu acho que o envolvimento do morador de uma favela é muito importante para se adquirir essa aproximação. Como? E Porque como que se dá esse envolvimento, Vitor? Esse é um ponto importante que você eu tenho, tocou. eu tenho um dos textos que fala, não sei se é o da Babilônia, eu acho que no final do tour eles fazem, os moradores com os turistas, eles fazem uma oração para paz e se abraçam. Eu acho que isso é uma medida que acaba quebrando essa padronização que a agência traz, né? Porque a agência ela meio que leva os turistas lá e fica uma coisa, eles estão lá vendo a favela, mas fica uma coisa bastante distanciada, né? Tem um dos textos que fala meio que na conclusão dos pesquisadores, eles estavam meio que andavam de carro e ficavam uma coisa vendo assim por fora, assim, eu acho que é uma coisa bastante distanciada. Quando os moradores entram no jogo, eles têm uma perspectiva diferente, né? Eles fazem coisas diferentes, introduzem os moradores de uma forma mais humana para ver o que se passa ali na favela, como, por exemplo, isso que eu citei da oração. Eu acho que isso é uma forma de aproximar, de criar esse contato melhor. Sim, você tem razão, Vitor. Que mais, gente? A pergunta, né? Que a questão que está por trás disso é: o turista ele vai ter um papel ativo, vai buscar, né? A interação, a comunicação, ou ele vai ter um papel passivo? Ou seja, a mesma discussão que a gente fez em relação ao turismo de massa, em relação à autenticidade, né? Então, a gente pode usar a mesma lente que a gente problematizou o turismo de massa, pode usar também no turismo de realidade. Né? Então, a gente vai ter um turista passivo, que vai fazer um tour só, um tour de carro de algumas horas e ir embora, ou a gente vai ter um turista ativo, né? Então a dinâmica da experiência faz toda a diferença, né? Então isso que eu queria ouvir de vocês, para vocês problematizarem isso, né? Se é a agência da comunidade ou é de fora, se o guia que está fazendo o tour mora na comunidade ou ele é de fora da Zona Sul, né? É isso que eu queria ouvir mais de vocês sobre isso. Eu acho que o turista que vai lá buscando a cultura, ele vai acabar procurando maior interação, né? E aqueles que vão por causa de estereótipos mesmo, só para conhecer, vai ficar mais padronizado. Sim, você tem razão, né? A Priscila reforçou isso, né? Além de serem barreiras difíceis, né, de transpor, né? Não acredito que tenha um real interesse das agências em facilitar essa transposição, né? Em mediar a interação do turista com os moradores, né? Então, esse é um ponto importante. Professor, nesse ponto Pode aqui, falar, eu Priscila. acredito que não. Nesse ponto aqui, eu acredito que não haja uma intencionalidade, não porque ela não está interessada assim na. Isso a gente pode chamar de interação, né, do turista com a favela, mas no sentido de se fazer útil também, né? Porque se eu começo a participar de viagens aonde eu sou inserido num contexto de autonomia muito grande, daqui a uns anos, esses turistas estrangeiros eles vão precisar da agência para quê? Já que outras pessoas viajaram e voltaram com um depoimento de não, você pode, tipo assim, ter mais autonomia fazendo isso, isso e isso. A viagem é facilitada, você não precisa ir por meio de uma agência. Não falo de maneira imediata, mas ao longo dos anos, né? Se isso é estimulado, daqui a pouco o pessoal vai fazer mochilão para a favela e dispensa serviço das agências. Esse ponto também a Nívia está explorando aqui no chat, né? Aqui, ó. Acho que o guia, se for da própria comunidade, ele saberá conduzir melhor,
né, terá um conhecimento menos estereotipado. Além que abre oportunidade para os moradores locais de emprego, né? Ou seja, você tem agências que são da comunidade, que o proprietário mora na comunidade, naquela favela, e ele emprega e capacita guias que moram na comunidade, né? Então esse ponto é importante, faz toda a diferença isso. Então por isso a gente tem que dissecar, né, analisar a dinâmica da visitação. Se o papel do turista é ativo ou passivo, né? Se o papel da comunidade é passivo ou ativo. Então a comunidade é só vista, né? O turista vai lá só para tirar foto, só para filmar, e a comunidade, as pessoas estão lá, né, fazendo dentro da sua rotina, dentro da sua, fazendo suas coisas, e ela é fotografada, né? Por isso que o vídeo do Porta dos Fundos ele ridiculariza essa postura do turista, né, de ver o outro como passivo, e tira foto, filma, né? Ou o turista ou o morador vai ser ativo, né? Ele vai interagir com o turista, né, através de atrativos convencionais, como música, cultura, história, culinária, etc. Então a dinâmica da experiência turística tem que ser explorada, né? Que a gente tem que pensar para identificar que uma experiência nova, né, que é o turismo de realidade, pode também ser uma experiência convencional, né? Pode reforçar preconceitos ou quebrar preconceitos, né? Pode ser uma experiência padronizada também, dependendo da dinâmica da visitação, né? Então isso é interessante. Aqui o guia, o Luiz escreveu que o guia sai abrindo a porta e geladeira do pessoal no vídeo, como se os moradores não estivessem lá. Isso é o vídeo do Porta dos Fundos, né? Gente, antes da gente ir para o intervalo, a gente fazer uma pausa, a gente tomar café e tal, qual que é o papel do poder público, né? Qual que é o papel da Belotur aqui em Belo Horizonte, né? A Belotur deve incentivar, né? Vocês acham que cabe só ao mercado, às agências, criarem esse tipo novo de experiência turística, né? Esse nicho novo, ou o poder público também tem um papel ativo nisso? Né? Como vocês pensam? A política pública. Também. Pode falar, Milena. Pode sim, tanto que no primeiro texto ela cita lá, deixa eu só ver qual é a última favela que ela fala. É o Morro da Providência. Tipo, ela falou, né, que a partir de 2007 eles passaram a incluir, né, a favela no roteiro turístico e ainda fazer tipo investimentos em oficinas de dança, de esporte, de artesanato. Então, acho que o poder público pode entrar aí, tipo, promover mais estrutura, né, para desenvolver a cultura da favela e aí sim, com isso vai atrair mais pessoas, né, para visitar, para conhecer. O que mais, gente? Esse ponto que a Milena destacou é importante, né? No caso Belo Horizonte, né? No Rio, a Rio Tour, aqui é a Belo Tour. Criar roteiros, né? Roteiros junto com as pessoas que moram lá, são capazes de criar roteiros mais autênticos, mais interessantes, né? Divulgar roteiros, divulgar esses roteiros na internet, né? Em inglês, em espanhol, não só em português, porque existem essas barreiras, né? Grande parte dos turistas são estrangeiros. Então eu queria ouvir vocês em relação ao papel das políticas públicas do turismo, né? No desenvolvimento, criação e desenvolvimento do turismo de realidade. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Por que não existe turismo de realidade em Belo Horizonte? Essa é uma pergunta importante. Né? Por que tem no Rio e não tem em Belo Horizonte? Né? Aqui não tem favela? Tem, a gente sabe que tem favela. Aqui não tem turista? Tem, a gente sabe que tem turista. Por que aqui não tem? Eu acho que muito por causa da glamorização que tem da favela do Rio em si, né? O cinema, né? O cinema faz isso, né? Cinema. Isso mais no segundo texto que a gente leu, que Sim. fala da construção de imagem,
fetichização como algo sexy. Praticamente no Brasil, a favela de lá é conhecida, do resto parece que o povo ignora. E isso é muito extremamente visível, porque assim, eu tenho parente que mora fora. E quando vem para cá com parentes ou amigos que são de lá também, conjuntinho que não seja classe média alta, eles me perguntavam: "This favela?" Sempre, sempre. Todos eles sabem o que é favela do Rio, aqui perto. Oi, Lucas, cortou. Vocês ouviram o que o Lucas falou, gente? Cortou só pra mim ou cortou pra vocês Não, também? cortou. Cortou. Cortou, é. Foi tudo, né? Então, A internet não tá me deixando. pode concluir, Lucas. Parou onde, mais ou menos? No interesse, Até onde eu te falava. no interesse dos seus parentes, né, pelas favelas cariocas, você estava falando? O pessoal de fora, tudo que eles viam aqui, que era um pouquinho diferente do que eles estavam acostumados, ou de onde a gente mora, favelas, que tinha a ver com coisa do Rio, mesma coisa de Cidade de Deus, é sempre assim. Entendi. Aqui, Larissa, eu acho que criar políticas no chat, né? Acho que criar políticas públicas para ajudar com a renda tem impacto na economia local, né? E oferece o máximo de história e educação também. Divulgação dos espaços, qualificação dos trabalhadores, né? Que moram na favela. Então isso é um papel, é uma função importante, né? Treinamento, capacitação, idioma, né? Então, idioma, espanhol, inglês, etc. Né? Então isso é importante, sim. O que mais, gente? Vocês veem e por que não existe isso em Belo Horizonte? Né? Vocês estão colocando aqui que a Milena colocou, a Larissa colocou, que o poder público tem um papel importante. Né? Mas por que não tem em Belo Horizonte? Né? As favelas aqui não têm atrativos, os turistas aqui não buscam conhecer, por que não existe aqui? Professor, eu acho que o povo as favelas do Rio são mais famosas por causa do contraste que tem, um contraste maior, sabe? É porque do lado, tipo, tem um bairro de classe alta e do outro lado tem a favela, sabe? Eu acho que é mais o contraste que faz as pessoas visitarem a favela. Que foi até citado no primeiro texto isso, né? Que os turistas vêm mais para entender o contraste entre a favela e o asfalto, né? Como eles falam lá no Rio de Janeiro. Você tem razão, mas aqui também a gente tem favelas que estão na Zona Sul também, né? Tem um contraste grande entre um bairro de classe média alta, né? E uma favela, né? Mas no Rio esse contraste... eu acho que também pode ser da vista também, né? Pode ser em relação à vista também, né? As praias, então... Tanto que o texto falou, né, que os moradores alugam as lajes e aí os turistas vão para apreciar a vista. Eu acho que também isso tem um peso, né? Aqui não tem praia, então. Sim, mas aqui tem outros atrativos, né? A gente estava discutindo isso. Quais são os atrativos, né, que uma favela tem, né? Você tem uma visão da cidade, né? Tem uma vista, no caso do Rio, a vista atrai muita gente, muito turista, porque é para o mar, né, etc. Mas você tem culinária, você tem história, você tem dança, você tem esporte, você tem centros culturais, museus, né? Então você tem uma riqueza de atrativos culturais, convencionais inclusive, que pode atrair os turistas, né? E por que isso não acontece em Belo Horizonte, né? Por que não tem esse tipo de turismo aqui? O professor, seria porque aqui, por exemplo, o foco do poder público está focado em uma área em específica, tipo Savassi, etc. E aí, tipo, não rola deles abrangerem, tipo, para outras questões. Eu acho que pode ser um ponto.
Sim, sim, pode ser também. Pode ser uma limitação do poder público, né? Aqui a Larissa colocou, acho que talvez o motivo por não ocorrer em BH também seria que o turismo é mais de trabalho, né? Um tipo específico, né? De perfil de turista e de turista, né? De turismo. Mas falta também políticas públicas que promovam essa forma de turismo. Então a gente tem turistas que vêm do interior, né? De outros estados, turistas estrangeiros, né? E que a Belotour poderia promover um circuito, né? De gastronomia, um circuito de música, né? E que iria atrair turistas, sejam turistas de Minas, brasileiros ou estrangeiros, né? Mas isso não é feito aqui. Né? Ok? Vamos fazer um pequeno... Mas o professor... Pode falar, Giovana, pode falar. Tá. Eu acho que em São Paulo também nunca vi isso não aqui. Tipo, eu vejo mais assim no Rio, eu acho que talvez... Porque é muito marcante lá, né? Você tá na praia, tipo, em Copacabana, você olha para um lado já tá a favela, você olha pro outro lado tem, tipo, um luxo super caro. E ainda que aconteça em outros lugares do Brasil, não sei se acaba sendo tão marcante assim, sabe? Talvez por isso também. Eu sei que em São Paulo existem textos que exploram, que analisam, né, esse tipo de turismo em Paraisópolis, que é uma favela muito grande de São Paulo, muito famosa, né? Mas aqui em BH eu não conheço. Eu acho que vocês também não, né? Vamos fazer então um pequeno intervalo, pra gente tomar um café, pra gente dar uma acordada, né? Pós-feriado, pode ser? Hein, gente? Aí a gente volta daqui a 20 minutos, ok? Beleza. Tá bom? Então tá bom. Então até mais. Até.